essa luz na minha cara, pô. Ó. Eu vou colocar uma lâmpada aqui, fica melhor. Tá bom. Bom, já começamos, já estamos online, aguardando os amigos chegarem para a gente poder começar. Lá já tem um presente. Cláudia Carreira, boa noite. Joaquim Quezada, boa noite. Muito bom, estamos chegando. Então, o pessoal vai chegando e nós estamos aqui prontos para mais um Evangelho com o nosso querido Carlos Cabeça, com o tema Deus não desampara. Isso é muito bom, muito bom. E nós vamos completando o domingo de Dia das Mães, desejando a todos um feliz Dia das Mães, para todas as mães que estão aqui presentes, para as mães dos que não estão presentes, de que todos sejam muito bem-vindos à nossa live. Elka, boa noite. Reinaldo, boa noite. Elizabeth Ramos, boa noite. Cláudio Mirlaza. Sidormonde, boa noite. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Domingo das Mães. Ana Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Gabriele Knudsen, Vera Lúcia Tamashiro, muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, 11 de abril de 2025, agora 20 horas 6 minutos, e estamos dando início à nossa live. Eu e o professor Carlos Cabeça, que muita gente já conhece. André Gentil, boa noite. Jussiane, que deve estar por aí também, boa noite. Sim, parabéns a todas as mães. Edna Horta, boa noite. Todas as mães que tenham um ótimo Dia das Mães, que tiveram, né, que continuem tendo, que tenham uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz. Isabel Gonçalves, boa noite. Muito bom, feliz final de Dia das Mães para todos nós, né? Que possamos seguir este caminho de luz que Deus nos deixou e que possamos estar cada vez mais prontos para seguir o caminho diante da nossa vida. Lúcia Boba, seja bem-vinda. Silvana Colombara, Luiz Valentim, Bernadette Marques, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Reinaldo e sua turma, Reinaldo convidando um monte de gente para participar conosco da live de hoje, neste 11 de maio de 2025. Nós estamos agora aqui, 20 horas 7 minutos, seguindo com vocês, com muito amor, com muito carinho. Então vamos começar a ler a nossa mensagenzinha de abertura do nosso trabalho. Rosana Sanches, boa noite, seja bem-vinda. E vamos lendo então. O tema de hoje é o tema Deus não desampara. E a gente vai ler uma mensagenzinha que fala diante das provações. Diante das provações. É do livro Urgência, do Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Diante das provas e tribulações do dia a dia, se pausarmos, vez em vez, por alguns instantes, para a necessária reflexão, e se o curso das nossas reflexões ponderarmos as bênçãos que temos recebido, nas vantagens que usufruímos perante os companheiros em dificuldades maiores que as nossas na retaguarda, na importância da indulgência, nos resultados contraproducentes da irritação, no caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, nas lições que não será possível obter dos obstáculos dignamente suportados, nos donativos da calma e bondade que os outros esperam de nós, a fim de garantirem a segurança que lhes é própria.
no significado de nossas atitudes de generosidade e entendimento, nos lucros de ordem geral que nos será lícito oferir da tolerância e nos testemunhos da prudência e compreensão que todos podemos oferecer, colaborando com os mensageiros do Cristo de Deus na suspensão do bem e da paz, do bom ânimo e da alegria, de todos aqueles que nos cercam na experiência comum. De certo que saberíamos colocar a esperança e o trabalho acima de todas as desilusões e de nossos insucessos, sem nos afastar da paciência, hora alguma. Então, meus queridos, lembrando dessas lições, lembrando que a nossa reforma íntima está acima de tudo, nós vamos, então, iniciando o nosso Evangelho e orações de hoje. Vamos cumprimentar os que chegaram agora, cumprimentar Clara Giamusso, Luciana Campagnoli, Maria de Lourdes Moreira, dona de Lourdes, muito bem, a senhora chegou antes da sua filha hoje, hein? Lucimar Maria de Jesus, seja bem-vinda, Lucimar, e todos os outros amigos do Reinaldo que ele convidou para participarem do nosso Evangelho. Nós vamos, então, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, orando, pedindo, estarmos juntos com os amigos do plano espiritual, nesse caminho de crescimento, lembrando da lição que lemos, onde a tolerância, o amor, a paciência é fundamental nas nossas vidas para que a gente possa seguir em frente na nossa vida e buscando sempre um caminho melhor para podermos buscar, no fim da nossa jornada, estarmos seguindo rumo à seara bendita do nosso Mestre Jesus. Que os bons espíritos nos acompanhem, que os nossos guias e mentores espirituais estejam conosco e que possamos seguir em frente, Mestre Jesus, na companhia desses irmãos, rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vou deixar vocês agora com o professor Carlos, que vai fazer a palestra do dia no tema Deus não desampara, e depois, no fim, a gente volta para fazer as vibrações. Boa noite, Bárbara Giamusso, que chegou agora, Cleusa Almeida, quem mais? Os outros todos eu já tinha cumprimentado. Muito bem, professor Carlos, eu vou me retirar aqui do cenário e vou deixar você ficar tranquilo aqui para fazer a sua... Tá bom. Então, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos nesta noite fria, né? Esse dia que a gente comemora o Dia das Mães. Parabéns à Mãe Santíssima, né? E a todas as mães dessa live. Eu separei aqui um pequeno poema do Dia das Mães, eu vou ler para vocês, tá bom? A mãe, amor que não cessa. Nos braços da mãe, o mundo é abrigo. Silêncio que acolhe, carinho antigo. É luz que acende em noite escura. É fé que guia, é força pura. E em cada mãe, um traço divino. Reflete Maria em doce destino. Mãe Santíssima, estrela guia, nos ensina a amar dia após dia. Pequeno poema, Dia das Mães, né? Muito bonitinha ela. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos hoje falar sobre a lição 92 do livro Pão Nosso, né? E o tema dessa noite é Deus não desampara. Emmanuel vai pegar uma frasezinha no Apocalipse 2, 21, né? E diz assim: E dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, nós temos que contextualizar no Apocalipse
O Apocalipse é um livro de símbolo que trata de transformação da alma, né? E não apenas de catástrofe, né? Porque o Apocalipse é meio catastrófico, né? Emmanuel nos convida a olhar com maturidade e espiritualidade esses símbolos, né? O versículo cita, mostra que Deus oferece tempo aos espíritos para se arrepender, antes que qualquer consequência. E o que quer dizer se arrepender antes de qualquer consequência? O que ele está dizendo aqui, pessoal, que, por exemplo, se eu cometo uma infração muito séria das leis de Deus, e eu desencarno, e eu vou para o mundo espiritual, e depois vou retornar para resgatar esse problema que eu causei aqui, né? Então, se eu não estiver preparado ainda para poder resgatar aquele problema que eu causei para mim ou para um outro, eu não resgato na próxima encarnação. O nosso Pai só vai me dar a oportunidade de resgatar quando eu estiver pronto para poder aprender com aquela lição, eu resgatar realmente da melhor forma em meu proveito, né? É porque ele fala que quando nós estamos preparados. Então, Deus só dá o tamanho da cruz, né, de acordo com cada um. Então, na verdade, as reprogramações reencarnatória, nós temos condições de alcançar todas elas na nossa vida. Então, quando nós vamos reclamar que a nossa vida está difícil, que isso, que aquilo, nós estamos errados. Porque todos os problemas que nós vamos passar, nós temos condições, né, de passar por eles e vencê-los, né? Nós vimos um amigo espiritual dizendo que 100% da reprogramação reencarnatória, a maioria consegue 60%, né? Mesmo nós temos condições de poder resolver todos eles, né? E o amor longânime de Deus, né? A paciência, a generosidade. Emmanuel fala da longanimidade do Altíssimo, ou seja, sua paciência, a sua generosidade infinita com os filhos que erram. Quer dizer, todas as oportunidades necessárias para aquele filho, ele vai nos dar, né? Muitas pessoas ainda acreditam que Deus pune de forma severa e irrevogável. Mas Emmanuel responde, ainda não consegue analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras, dívidas pesadas. Então, quem fala que Deus não é justo, que ele é muito severo nas coisas dela, não consegue entender ainda Deus. E só vai entender Deus através do Evangelho, do estudo do Evangelho, né, daquilo que ele passa para nós, das oportunidades infinitas que o nosso Pai nos dá, exatamente para que possamos, assim, a cada reencarnação, poder crescer, né? E nós vamos buscar em João 8 um exemplo de Jesus nos dá exatamente nesse amor, nessa visão que o nosso Pai Jesus tem para conosco, né? Olhando no nosso íntimo, né? E buscando o melhor de nós, né? E eu falo aqui da mulher adúltera, né? João 8. Quando Jesus se levanta, porque enquanto aquela turba estava falando mal daquela mulher adúltera, tal, ele estava escrevendo no chão, ele se levanta, olha para todo mundo, com doçura, como ele sempre faz para com todos, né? E ele diz, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é tão forte naqueles corações endurecidos, que ninguém fala um lá. O tempo vai passando e aquela praça vai se esvaziando e todos se vão, que queriam apedrejar aquela mulher.
E ele não condena a mulher. Ele simplesmente diz a ela: vá e não peques mais. Se renove, recomece novamente. Né? E disso nós tiramos o quê? Que Deus não nos desampara de forma nenhuma, né? Nos nossos erros. Ele nos oferece oportunidades de recomeço. Sempre, sempre, sempre. Até para os nossos irmãos que não vão reencarnar na Terra. Eles não percebem, não vão perceber. Mas é uma oportunidade que o nosso Pai está dando para eles. Porque se continuar aqui, não vão aprender. Já se acostumaram com esse ambiente, com essa forma, não tem como eles crescerem ou aprenderem. Tem que ser retirado daqui, colocar numa situação diferenciada, né? Uma situação mais difícil, para que através dessa dureza da vida possam ir acordando devagarinho. A justiça divina é misericordiosa. Sempre, sempre, sempre. Seria ótimo se nós olhássemos para os nossos irmãos com a misericórdia que o nosso Pai e Mestre Jesus nos olha. Seria maravilhoso isso. Estamos longe, mas vamos chegar lá, não é? Emmanuel compara o tribunal divino com o tribunal humano. Se entre os juízos terrestres a liberdade sob condição, como pensar que o tribunal celeste seja mais duro, a casa do Pai é infinitamente mais generosa do que qualquer imagem religiosa até hoje criada. Olha a comparação que ele faz, né? E nós vamos buscar em Lucas 23, um outro exemplo de Jesus, para verificar essa passagem de Emmanuel, né? O bom ladrão. Nosso Pai sempre olhando para dentro de nós e buscando o melhor de nós, né? Mesmo crucificado, aquele homem para Jesus e diz para ele não esquecer dele. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus olha para dentro daquele irmão, vê dentro dele exatamente que ele está falando de coração aquilo. Ele está falando de coração. Deus vê o íntimo dele, o arrependimento sincero o atrai e o amparo é imediato. Mas podemos buscar também em Lucas 15, outro exemplo da parábola do filho pródigo. Aquele filho que nunca deu valor ao pai, materialista, que todos condenam, né? Abandona a casa, vive em erros, mas ao retorno dele é recebido com festa. O irmão dele não gostou muito, mas é isso que o pai dele recebe ele. O pai não impõe castigo, mas celebra o retorno. E que o nosso Pai Jesus quer de nós exatamente isso. Que todos nós, aqueles que estão no caminho errado, retornem para o caminho correto. Se renove nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Deus espera sempre o nosso retorno, sem julgamento. Quem julga que o nosso Pai é muito severo, não tem conhecimento nenhum do nosso Pai. Nenhum.
Há uma religião entre as nossas que separa os bons dos ruins. E eles acreditam que esses ruins nunca serão salvos. Eu posso confirmar para vocês que eles não conhecem Deus ainda, a misericórdia e a bondade. Porque eles olham para os homens, não olham para Deus e vê a resposta dele para aqueles que eles acham que estão perdidos. Quando eu olho para o preto, eu só vejo preto. Quando eu olho para o vermelho, eu só vejo vermelho. Quando eu vou falar do irmão, eu tenho que olhar para Deus, para aquilo que Ele nos ensina, para o caminho que Ele quer que nós sigamos. Por isso eles estão verdadeiramente errados. Porque ao olhar para os irmãos perdidos, eles não vão buscar em Deus o porquê daquilo. Há sempre recursos no céu. E Emmanuel diz exatamente isso. Em seu celeiro abundantes há empréstimos, moratórias, concessões de tempo, recursos que a imaginação humana não alcança. Por que isso? Porque o nosso Pai nos dá tudo que ainda nós não conseguimos entender. Essa extensão de que Ele nos dá as oportunidades, nós ainda não conseguimos alcançar. Pelo nosso nível de conhecimento, de elevação espiritual. Deus oferece oportunidades, situações, encontros, instituições e reencarnações para que nos renovemos a cada uma delas. Vocês imaginam se nós não tivéssemos uma reencarnação? Aí os nossos irmãos daquela religião estariam certos. Mas acreditar que numa encarnação só nós possamos chegar ao nível de Jesus, estar ao lado dele, é ignorância pura, né? É falta de conhecimento. É ler a Bíblia e interpretar de uma maneira humana. E não interpretar a Bíblia de uma maneira de Deus, de como Ele olha, de como Ele faz as coisas, né? Vamos buscar em Mateus 14, outro exemplo de Jesus na multiplicação dos pães. Diz que essa é uma das passagens mais sublimes de Jesus, com mais conhecimento, porque ele faz dessa passagem a demonstração de tudo aquilo que ele vivenciou. Tudo aquilo que ele falou para nós fazermos, ele vivenciou cada uma daquelas passagens. Nada que Jesus disse, ele não vivenciou. Para mostrar para nós, isso é possível e fez. Né? Deus provê tudo do que precisamos. Alimento, força, esperança. Jesus havia acabado de receber a notícia de que João Batista havia morrido. Em seu silêncio, ele se retira para um lugar deserto. A sua alma humana, tão sensível como a nossa, né? Desejava um momento de recolhimento. Mas a multidão, sedenta de consolo, vai em direção a ele. E Jesus disse uma vez, quando chegar os tormentos, quando chegar os problemas, busque no Pai.
a força através da oração. E além de buscar a força, vá ajudar o seu irmão. Então, de vez eu ficar preocupado com o problema, eu, dentro de mim, a fé que tudo vai passar, eu vou trabalhar em prol do meu irmão. E Jesus, nessa passagem, ele mostra exatamente isso. É aqui está a primeira lição, mesmo sofrendo, Jesus não se isola em sua dor. Ele ora para o povo, cansado, carente, perdido, e movido em íntima compaixão, os acolhe, os ajuda, os cura, ensina com ternura. Ele transforma a sua dor em serviço, em luto, em amor. Exatamente o que ele disse para nós. Quando chegar as tormentas, vá buscar a força no nosso Pai, mas trabalhe em prol do seu irmão. Quer dizer, não vamos ficar olhando para o problema. O problema existe. Temos como resolver? Naquele momento, não. Esquecemos isso e vamos fazer algo para alguém. Mas naquela tarde, ao entardecer, os discípulos ficam preocupados com aquela multidão, cansados, com fome. A primeira ideia que aparece é eles dispensarem aquele pessoal todo, né? A solução lógica seria realmente mandar todos eles embora. Mas Jesus, rompendo com a lógica do mundo, diz algo surpreendente. Dai-lhes vós de comer. Os discípulos ficam preocupados. Como dá? Nós temos 5 pães e temos 2 peixes. Nós vamos alimentar, né? Todos eles. E fica aquela preocupação total entre eles. Como que nós vamos fazer? Olha para Jesus. E aí esquece, né? O que era quase nada se torna símbolo da nossa incredulidade diante dos desafios. Quantas vezes também olhamos para as nossas pequenas forças e achamos que nós não somos suficientes. Acontece isso muitas vezes, não? Não sou capaz. Gostaria, mas acho que não sou capaz. Mas o Cristo mostra o contrário, né, para todos nós. E toma o pouco que lhe é ofertado. Ergue os olhos para o céu. Agradece, abençoa e manda que distribua. E o milagre acontece. Não pela quantidade de alimento, mas pela fé, pela entrega, pela compaixão que multiplica o bem. É um simbolismo, não sei se vocês estão percebendo, é um simbolismo dentro de tudo isso. É algo de grandioso e silencioso aqui. Jesus não faz o pão simplesmente aparecer, ele usa o que já existe, mesmo que pareça pouco. E assim nos ensina que o milagre não é magia, mas cooperação entre os humanos e o divino. É sempre o nosso Pai nos ajudando. Com pouco que nós temos, não olhar para o pouco, mas olhar para aquilo, solicitar, agradecer e transformar aquilo em grandioso como ele fez. É a cooperação de nós para com ele. É o céu que age quando os irmãos dispostos a
compartilhar. Aqui é muito importante nós entendermos uma coisa, pessoal. Nós estamos na Terra caminhando para nos melhorarmos. Mas a lição que Jesus nos traz é que caminhe, se melhore e ajude aqueles que ainda não estão no seu nível. Porque eu sempre falo isso, não podemos esquecer que lá atrás fizemos muitos problemas, atrapalhamos muita gente. Então, nós temos que ter essa fé. Não podemos perder essa fé que tudo caminha para melhor, desde que nós estamos imbuídos em nos melhorar, em ter esse positivismo. Hoje a maioria do pessoal se perde muito porque fica vendo os problemas do mundo, a falta disso, olha a televisão, aquelas coisas. Vamos olhar a nossa vida, pessoal, vamos caminhar. Eu leio jornal, eu também vejo notícias, mas nada me abate. Os juros foi a 14,75. Puxa vida, não vou dormir hoje. Foi a 14,75. Essa transformação, esse movimento que a Terra está tendo agora, de prova e expiação para regeneração, é para as coisas ficarem difíceis realmente. Mas não esqueça que lá atrás Jesus tinha 12 apóstolos. Hoje ele chama todos nós para ajudá-los. E não é com preocupação, não é com desânimo. É com a boa vontade. Para comigo e para com o próximo. Quantas vezes guardamos os nossos 5 pães, achando que vai faltar? E quantas vezes deixamos de servir por achar que não somos suficientes? A multiplicação, nos lembra que Deus não espera que sejamos grandes, apenas que sejamos generosos. Percebe que ele quer que a gente ache como ele, com a doçura dele, com o amor dele. É fácil, pessoal, eu sempre falo isso, não é fácil. Mas é o que ele espera de nós. Ele não espera que sejamos grandes, mas que sejamos generosos. Ao final, todos comem, se saciam e ainda sobram 12 cestos. Esse detalhe não é acaso. Não é verdade? Ele mostra que o amor não se esgota. Quanto mais eu ofereço, mais se renova, mais se melhora, mais se eleva. Jesus alimentou famintos, mas principalmente almas sedentas de esperança. Naquele tempo precisava, mas eu digo para vocês que hoje também muitos precisam de esperança porque a situação se aperta, se afasta, dos ensinamentos de Jesus. A qualquer tropeço, a qualquer barreira, se afasta. E não é assim, Ele nos convida a fazer o mesmo, olhar o outro com compaixão, oferecer o que temos de melhor, E deixar que a providência cuidará do resto. Olha que lindo, na simplicidade do pão, ele revelou a grandeza do reino. Desculpa, pensei que a porta estava aberta. Na simplicidade do pão, ele revelou a grandeza do reino. Era possível? Os apóstolos não acreditavam, mas aconteceu. Nosso compromisso é com a renovação. Emmanuel convida à responsabilidade.
E ele destaca: na atualidade, é aconselhável que o homem medite nos recursos que lhe foram concedidos. Nós temos muitas coisas, né? Que nós temos condições de fazer sempre o melhor de nós. Tem coisas que não conseguimos fazer, mas tem muitas coisas que nós conseguimos fazer. É muito importante, temos que valorizar o tempo, valorizar aqueles que estão ao nosso lado e, principalmente, as oportunidades de mudança. Apesar de nós estudarmos, trabalharmos no mundo espiritual, nós temos sempre que mudar. Nós temos que mudar muito, muito, muito. Pena daquele que acha que tem um certo conhecimento e já está bom. Nós ainda estamos em prova e expiação, pessoal. Ainda tem mais regeneração, mundo ditoso, depois mundo celeste. Imagina a nossa pequenez, mas o nosso Pai vê em nós a vontade que nós queremos crescer. E Ele basta, porque Ele compreende a natureza espiritual de cada um, né? Por isso devemos sempre valorizar o tempo, as pessoas que estão ao nosso lado, as oportunidades, as mudanças, né? E nós vamos buscar em Marcos 2, outro exemplo de Jesus. E aqui está exatamente aquilo que Jesus quer passar para nós. O que podemos fazer ao nosso irmão. O amor que possamos fazer ao nosso irmão. Essa passagem demonstra exatamente isso. Aquilo que eu posso fazer para o meu irmão. Jesus perdoa os pecados antes de curar. Jesus dizia: quem te curou foi a sua fé. Então ele tinha a fé dele e depois veio a cura. Então Jesus perdoa os pecados antes de curar. A cura começa sempre de dentro, pessoal, sempre. O verdadeiro arrependimento é a chave de tudo, né? Nós temos a consciência do errado. O arrependimento é exatamente isso, né? É o conhecimento daquilo que eu fiz de errado e que eu não deveria. Que o caminho é exatamente o outro, né? É um dos relatos mais ricos do Evangelho, quando passamos em fé ativa, né? Em amizade verdadeira, em perdão, em cura, na cura espiritual, né? Muito mais do que a cura física. Esse encontro com Jesus nos ensina sobre a transformação interior, que se opera quando há confiança no Cristo. E ação firme em buscar, porque não adianta. Se nós temos fé em Deus, fé em Jesus, mas não temos confiança em nós. Por isso Jesus disse que nós temos que ter coragem, né? Para que nós possamos caminhar em nosso proveito e em proveito do próximo. A casa estava cheia, Jesus voltava a Cafarnaum, em todos os lugares aquele mundal de gente, querendo ver Jesus, tocar em Jesus, escutar em Jesus. Não se passava mais nada naquela porta, tudo aglomerado, muita gente. E nesse cenário chegam 4 pessoas carregando uma maca com um paralítico. E vendo todo aquele turbilhão de gente, como vamos chegar perto de Jesus? Sobem na casa pelo telhado, abre um buraco e desce por esse buraco. A cena é profundamente simbólica, pessoal. Só está mostrando aqui as dificuldades que teriam que chegar
até Jesus, né? Não subiram na terra, não fizeram, apenas simbólico, mostrando essa passagem exatamente as dificuldades que teriam que chegar até lá, né? Quando não há caminho, a fé constrói. Quando a vida bloqueia, o amor persiste. Né? Aqueles 4 homens persistiam em querer ajudar aquele amigo dele. Jesus vê tudo. Mas o que toca o seu coração, o que toca o coração de Jesus é ver aqueles 4 irmãos, o amor para aquele irmão, aquela vontade de ele ser curado. Muitos esperavam que ele apenas curasse o corpo, mas Jesus vai mais fundo, né? Cura a alma primeiro, como foi dito acima, porque não adianta andar com as pernas se o coração continua preso, paralisado, com medos e culpas do passado. É aquilo da gente carregar o rancor com alguém, a mágoa com alguém, né? Parece que estamos caminhando, puxa, eu sou espírita, estou indo na casa espírita, estou trabalhando, estou fazendo oração todos os dias, eu estou caminhando para melhor. Estão paralisados, com a mágoa no coração. Vocês não percebem o peso que estão carregando. A mágoa para com alguém, não é o problema, não está lá, o problema está no peso que você está carregando. Porque toda vez que pensa naquilo, te traz aquele desconforto. Traz aquele desconforto. A cura espiritual vem antes do material. A fé que curou é ele que traz aquela passagem maravilhosa, né? Disso tudo. Aquela frase escandaliza. Jesus escandalizava com as frases dele realmente os homens da lei, né? E Jesus perguntava, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Mas Jesus era magnânimo, né? Jesus tinha o poder de curar. Levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E ele levantou. Mas não só se levantou, pegou aquela maca que para ele simbolizava a dor, simbolizava a paralisia, tempos dependentes que ele esteve naquilo lá. Mas agora ele estava livre. Poderia caminhar com as próprias pernas. Poderia tomar um caminho de renovação. Ele não ficou paralítico por qualquer motivo. Na história não diz isso. Mas algum problema ele tinha. Foi-lhe dada uma nova oportunidade dele caminhar. Agora de uma forma diferente. E nós vamos trazer 5 lições agora do Evangelho, né? Para que possamos reforçar tudo isso que acabamos de falar. Às vezes, não temos forças para buscar o Cristo. E a fé dos que nos amam, que nos carrega até Ele. Quando buscamos a cura, o Cristo oferece mais do que pedimos. Ele liberta o espírito. A verdadeira cura começa dentro. Antes de levantar e andar, é preciso perdoar e ser perdoado. Não podemos carregar algo contra alguém. Não podemos. Não podemos. Realmente não podemos. E se analisarmos direitinho as lições de Jesus, é uma perda de tempo que nós temos em ter alguma coisa contra alguém
Que na hora você discuta, que você fique bravo, tudo bem, faz parte da nossa humanidade. Mas por que carregar aquilo no outro dia? Por isso que as orações à noite é bom para nós. Porque na oração à noite você vai lembrar o que fez durante o dia e vai pedir ao Pai que perdoe você e que ilumine aquele a quem teve aquele problema. Não vá buscar quem teve razão, não teve razão, porque você está falando com Deus, Ele sabe. Não vai enganar ao nosso Pai, né? Ele ainda fala, quando confiamos, mesmo que o caminho pareça fechado, a fé nos abre o teto. A passagem, subiram no telhado, fizeram buraco e desceram junto a Jesus. Não subiram no telhado, as dificuldades, né? Mesmo que o caminho pareça fechado, a fé nos abre o teto. O Evangelho não nos convida apenas a sermos curados, mas a sermos também amigos que ajudam outros a chegar até Jesus. Então as coisas são tão maravilhosas, tão lindas, que às vezes nós erramos por coisas que a gente vai pensar depois e falar, mas que bobagem, né? Que coisa mais esquisita, não é verdade? E temos uma reflexão sobre o tema Deus não desampara, né? Somos cercados de amor, intuições, provas educativas, chances de recomeçar. Quem busca amar e aprender percebe a presença constante de Deus. Emmanuel encerra dizendo: Deus dá sempre. É necessário aprender a receber. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pedimos a Deus, né? Porque quando eu peço, Pai, meu aluguel está atrasado, preciso pagar ele, pague o aluguel para mim. Não vai ser pago. Deus vai enviar algo, porque nosso Pai já disse em cima. Nosso Pai sempre vai nos dar algo quando nós pedimos. Mas o que Ele vai dar para nós? O que é importante para aquele momento. Porque se naquele momento é uma prova que vocês têm que passar daquilo lá, Ele vai te dar o quê? Força e amor. Porque você precisa passar por aquilo. Quando você fala, Pai, afaste de mim esse cálice, e é necessário, você não vai entender. Então, Emmanuel fala para a gente tomar muito cuidado, nós temos que aprender a ver os sinais, né, daquilo que nos traz exatamente. Quem busca amar e aprender, percebe a presença constante de Deus, né? Deus nunca cessa de dar, nunca. Pessoal, quando você orar para Deus, Ele vai lhe dar a resposta. Talvez não aquela que você quer, porque não é para você. Ele nos oferece amor, sabedoria, força, oportunidades, sinais, consolo. Mesmo quando não percebemos, mas quantas vezes não enxergamos, não acolhemos, não valorizamos o que já nos foi dado. É que receber verdadeiramente é uma arte espiritual, requer humildade, requer silêncio e coração desperto. Temos que estar preparados. Eu pedi e tenho que estar preparado para receber aquilo que é melhor para mim. Se eu tenho na cabeça que eu pedi algo, porque você vai pedir normalmente aquilo que você precisa, mas esteja aberto, com o coração aberto, de receber algo que ele sabe mais do que você o que é melhor para você. Então, mesmo que não seja aquilo, você tenha certeza que aquilo é o melhor para você. Eu já passei do horário, né?
Eu só vou dar uma lida em algo que eu achei muito interessante aqui para a gente finalizar, tá bom? Há quem peça luz, mas permanece de olhos fechados. Há quem implore por consolo, mas ergue muralhas no orgulho. Há quem chame por milagres, mas rejeita as mãos simples que Deus envia. Deus dá sempre, mas é preciso que estejamos preparados para acolher. Olha que interessante. Receber é mais do que ter. É reconhecer, é agradecer, é permitir que o que chega transforme nosso interior. É confiar que o que recebemos é exatamente o que precisamos agora, mesmo que venha disfarçado de desafio. Assim como a terra precisa estar pronta para receber a semente, nós também precisamos preparar a alma para receber as bênçãos, muitas vezes invisíveis, silenciosas, mas profundamente transformadoras. Quem não aprende a receber também não aprende a viver, porque a vida é um fluxo constante, o que damos e o que acolhemos do alto. Espero ter passado a mensagem da melhor forma possível e todos fiquem na paz de Deus. Beijão no coração de todo mundo. Muito bem, professor Carlos. Desculpa do horário, passei do... Não, fica tranquilo, os ensinamentos foram muito bons, tá? Completamente dentro daquilo que a gente espera. Mais importante o conteúdo do que o horário. Fique tranquilo, tá muito boa. Boa palestra, boa palestra. Agora vamos fazer a nossa parte aqui, que é fazer as vibrações, né? Então, nós vamos seguir em frente com as vibrações. Aí, perfeito. Então vamos lá, gente. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, os amigos do plano maior da espiritualidade, para podermos vibrar, doar toda a nossa energia, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, para que os amigos do plano espiritual possam aproveitar essa nossa energia, essa nossa doação, em favor da paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Vibremos especialmente pela paz entre Israel e palestinos. Israel e os Houthis, Israel e Hezbollah, Israel e Hamas. Que possa ser mantido o corredor humanitário que leva alimentos, que leva remédios, que leva ajuda ao povo palestino. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pela paz entre Rússia e Ucrânia. Que esses dois dirigentes possam firmar um cessar-fogo de forma definitiva e que possa haver um plano para a reconstrução da Ucrânia, para que a Ucrânia, como país, possa voltar a crescer, se restabelecer de novo com suas cidades, com sua população. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam encontrar a melhor maneira de entregar a saúde, entregar a educação e alimentação ao povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que a tua presença ali esteja, que as tuas correntes médicas possam levar a cura àqueles que ali merecem, aqueles que eventualmente ainda não têm o merecimento para a cura, que possam ter as suas dores aliviadas, as suas dores acalmadas. Vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam iniciar um novo caminho de recuperação, de reequilíbrio, pedindo perdão pelos males praticados,
pedindo perdão pelos seus atos, pelas suas atitudes. Nós vamos liberar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam ajudá-los, socorrê-los e resgatá-los para que eles possam seguir um novo caminho rumo à tua seara bendita do Mestre Jesus. Vamos lembrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Mestre Jesus, que o teu evangelho seja o exemplo, o modelo, para que esses irmãos possam seguir dentro da sua reforma íntima da fé, da vontade de ajudar ao próximo e se livrar dos seus vícios. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, te pedimos, abençoa-os e que a tua figura seja um modelo para que esses irmãos possam seguir e cumprir a sua jornada nesta vida, nesta encarnação. Nós vamos pedir também pela paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz branca, Mestre Jesus, possa ser derramado sobre cada um desses lares em desarmonia e que ali possa voltar a reinar a paz, o equilíbrio e o amor. Nós vamos vibrar também por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações anteriores. Mestre Jesus, que a tua luz possa ser levada a esses nossos desafetos, que o nosso pedido de perdão possa ser levado pelos nossos guias e mentores espirituais, que junto com o nosso pedido de perdão possa existir o nosso arrependimento pelos males praticados e que cada um desses irmãos entendam que nós estamos nos arrependendo daquilo que fizemos de errado. Podemos seguir um novo caminho, Mestre Jesus. Nós vamos pedir também por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos, que cada um desses irmãos possa ser encontrado pelas equipes de resgate. As equipes de resgate possam ser intuídas na direção a tomar para resgatar esses irmãos. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que os benfeitores do plano espiritual possam seguir nas casas desses nossos parentes e amigos e possam, nessas casas, trazer a paz, o equilíbrio e a harmonia. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os irmãos cujos nomes se encontram na live de hoje, aqueles que se encontram no chat e aqueles que participam da live conosco, Mestre Jesus. Que a tua luz, o teu amor, as tuas correntes médicas possam ajudar e vibrar por todos aqueles que estão na nossa live, tanto assistindo-a como os seus nomes colocados no nosso chat. Vamos vibrar também, finalmente, pelos nossos lares. Vibremos, Mestre Jesus, para que cada um desses irmãos possa vibrar pelo nosso lar e que o nosso lar possa ser invadido pelas tuas luzes e cada cômodo do nosso lar ser esterilizado com a tua luz branca, retirando miasmas, retirando fluidos negativos, retirando fluidos deletérios e irmãozinhos que eventualmente venham a trazer a discórdia possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. E, Mestre Jesus, te pedimos finalmente por nós mesmos. Abençoa-nos, Mestre, protege-nos, ilumina-nos, dando-nos a força e a fé para seguirmos em frente nesta luta, para cada dia mais nos melhorarmos, cada dia mais estarmos seguindo na direção da tua jornada bendita,
de amor e de trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Podemos participar dessa live, desse evangelho semanal, e que possamos, a cada dia mais, estarmos prontos e preparados para seguir rumo ao Mestre Jesus. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Muito bom, queridos amigos. Deixar aí o professor Carlos aqui aparecer. Não. Vamos aqui, ó, pronto. Então tá ótimo, professor Carlos, você está de volta e nós podemos então estar aqui com você e nos despedirmos de toda essa turma maravilhosa que esteve conosco, que possam todos vocês terem uma excelente semana, já que hoje é o primeiro dia da semana. Mais uma vez eu desejo a todas as mães um final de Dia das Mães maravilhoso, que possam ter uma semana, um ano espetacular e que possamos encerrar então esta live com as bênçãos de Jesus sobre cada um de nós. Carlos, despeça-se da turma para a gente encerrar. Um beijo no coração de todos vocês e se amanhã estamos juntos de novo. É isso aí. Um abraço a todos, um beijo, ótima semana. Beijão, queridos. Um beijo, Cláudio. Obrigado para você também, Carlos.